E aí galera do HCTV, finalmente voltamos com o Tsuzuko Review. E é claro que essa temporada eu não poderia deixar ela passar e não fazer review de nenhum anime. Tô muito feliz porque pela primeira vez eu vou fazer review de Monogatari Series. Lembrando que ao longo da review vai ter spoiler dos 6 episódios que eu vou dizer aqui. Então vamos lá, Awari Monogatari no HC. Bom, voltando com o Tsuzuko Review aqui no canal, faz muito tempo que a gente não faz nada de review. Fizemos temporada passada, acho que de 2 animes, eu fiz o Gangster e o Rodrigo fez de um outro anime que eu não lembro agora. E bom, vocês podem ver que meu equipamento está precário, o áudio está meio ruim. Mas vamos pro Awari Monogatari, que é o Monogatari dessa temporada, que eu tô curtindo bastante. Ele vai ter 12 episódios e ele cobre 3 arcos de uma das novels de Monogatari, né? Que se eu não me engano, Awari Monogatari 1, né? Que são 3. Esse Awari Monogatari 1, ele se passa aparentemente depois do Nise Monogatari. Quem assistiu já Monogatari sabe que a Ogi ela aparece no second season e é do nada. E o Awari, ele mostra esse aparecimento da Ogi, né, que ela é sobrinha do Oshino, dela tendo a primeira vista com o Araragi desenvolvendo uns arcos ali com ele. E bom, a Ogi, ela é um mistério completo, né, ela já deixou muito suspense no Hana, onde ela mentiu bastante pra Kanbaru. Então ela é uma personagem misteriosa, a gente não sabe o que ela é. O legal do Awari Monogatari é esse mistério todo em volta da Ogi, né? E basicamente mistério e suspense essa temporada. E eu vou falar disso mais pra frente. Bom, a arte e a trilha sonora estão sensacionais, principalmente a arte é o padrão Monogatari. A trilha sonora é aquela trilha sonora padrão de Monogatari, com algumas hosts novas. Monogatari Series tem uma habilidade enorme em fazer cenas de tensão e de suspense com aquela trilha sonora excepcional. E a arte deixa tudo perfeito. E bom, os personagens, a gente tá com um palco aí, o Araragi, né, ele é o principal desse arco. E nós temos 2 outras personagens uma que não é tão nova, mas dentro do contexto ali da história é nova, que é a Ogi, e a Okiura, que essa é realmente nova na série inteira. A Ogi vai reger com a Araragi ao longo dessa temporada, e a Okiura é, digamos, o problema, né. Como você sabe, o Monogatari Series, pra quem já acompanha, ele é uma série que fala de tratar de problemas geralmente pessoais, e ele sempre dá ênfase a resolver esses problemas no diálogo, né? Então nada em Monogatari dá certo apenas pela porrada, nada dá certo apenas pela agressividade. Tudo precisa de diálogo, tudo precisa de ter uma explicação, mesmo coisas como amor, ódio, precisa ter diálogo. Isso remete até ao título da série, né? Monogatari, que em japonês é história, então tudo tem uma história. E bom, o que acontece? A Okiura, ela é uma pseudo colega de classe do Araragi que saiu da escola por N motivos. Ela volta e esses N motivos voltam pra vida dele. E algumas coisas ele não lembra, ele vai tendo que reinvestigar com a Ogi. Depois a Hanekawa também acaba entrando nessa linha, mas isso foi no episódio 4, 5, 6. Enfim, ele precisa resolver um problema da Okiura, que ela odeia ele não sabe porquê, e aos poucos ele vai lembrando do passado, da incapacidade dele. Eu senti nesse longo dessa investigação a ingenuidade do Araragi, ela é muito exposta, né? Isso já não é de agora que tem Monogatari. Por quê? Nos outros Monogatari houve arcos, né, onde o Araragi se demonstrou muito ingênuo pra entender as meninas, e essa ingenuidade dele, ele meio que tenta consertar com um fato decisivo, né, com a posição dele. Existe uma entrevista do Miyazaki, se eu não me engano, que ele diz que ele gosta de pegar personagens meninas, porque geralmente mulheres têm um complexo sentimental muito maior, né, é mais fácil pra roteiristas trabalharem, eles gostam mais. Isso se aplica a outros grandes diretores e roteiristas do mercado de animes, né. O Mamoru também faz a mesma coisa lá no Angel Egg. Miyazaki faz isso demais nos filmes dele. No Monogatari isso também é muito usado, né? Eles até aproveitam pra puxar pra um Aren isso, né? Então o Araragi, ele é um garoto ingênuo, né? Ele vê as coisas de um campo de visão sentimental, digamos assim, limitado, né? E as meninas, independente das personalidades delas, elas têm todo um complexo de sentimentos voltado pra algum lugar. Você tem a Hanekawa, que é um complexo de sentimentos sobre dor, sobre aprender, sobre superar. Então assim, as meninas elas são usadas como o pilar de Monogatari nessa questão de sentimento, né, que é muito tratado.
o Araragi, ele muitas das vezes ele passa despercebido por esses sentimentos e ele sempre tem que usar essa fórmula, né, de resolver o problema. E isso acontece com a Ulquiorra, né? Como eu disse lá no começo, vai ter spoilers, então vocês já estão acompanhando o anime e vocês sabem o que está acontecendo. Ele descobre tal que ele tem culpa indireta em várias coisas que aconteceram na vida da Ulquiorra, mas na verdade nem tão indireta, né? Mas ele se sente incapaz, ele não conseguiu ajudar ela. E pra quem conhece o Araragi, sabe que ajudar é tipo o maior forte dele, a coisa que ele adora fazer. Então ele está diante de um fato onde ele não foi capaz, é muito frustrante pra ele. E bom, a gente começa a série tratando de matemática, né? É o tema, parece que, de Ori Monogatari. A resposta de uma conta matemática. Então, seguindo a linha de Monogatari, é uma investigação misteriosa que ao longo dos episódios o tema vem sendo matemática. Então a investigação ela parece andar com uma fórmula matemática, né? Eles buscam a solução para tal fato baseados nos fatos x, y e z, usando a lógica z, y, x, e a solução final dessa fórmula seria a felicidade, né? Essa temporada vem tratando de felicidade, porque o Araragi está acabando o colegial, né? Lembrando que se passa depois do Nise, então não é como no Hana, onde ele já terminou. E ele tá muito feliz, ele tem amigos, né? Ele tá num ápice de felicidade muito grande. E isso tem uma relevância dentro da série, principalmente porque a Ulquiorra é o contrário, ela está tipo no poço da vida dela. Então parece que a temática é achar uma fórmula pra felicidade. E é aí que eu acho uma Monogatari sensacional, né? Ocorreu o episódio 6, que foi incrível, né? Onde há um diálogo e descobrem o que aconteceu com a mãe da Ulquiorra, que na realidade ela não se matou, ela simplesmente desistiu de viver. E desistir de viver é diferente de se matar, porque quando você desiste de viver, você simplesmente não há vontade de continuar. Enquanto até pra se matar você tem que ter vontade, você tem que ter vontade do suicídio. Os três ali conseguem resolver esse problema, né? Meio que, na verdade, cada um resolve sozinho. O Araragi, que tem que precisar da ajuda das duas meninas, ele vai lá atrás da Ulquiorra e vai falar pra ela a verdade, e ela aceita numa boa. E, ou seja, ele faz aquela fórmula dele de dizer desculpa, né, digamos assim. De explicar o problema, explicar a verdade, porque olhar pro lado não resolve o problema. A matemática já se repetiu muitas vezes em Monogatari e sempre se repete com um contexto diferente. É incrível como funciona bem, mesmo usando um tema repetido. E aí a gente vê que não dá pra você levar a vida com uma fórmula matemática, né? Com a fórmula matemática na vida, principalmente da Ulquiorra, como é usado o exemplo, ela consegue resolver soluções sim da vida dela por N coisas, né? Mas ela não consegue resolver a solução final, né? Que é o grande problema. Então pra isso ela precisa tirar da mente dela que aquilo tudo é um grande problema, né? Que aquilo tudo é uma fórmula matemática. Então essa vem sendo basicamente a fórmula que Monogatari tá usando pra movimentar o roteiro, né? Engrenar o roteiro. Aparentemente, nesse sexto episódio acabou o arco da Ulquiorra, né? Não sei o que vai acontecer agora. E as coisas estão ficando interessantes. O que eu acho que vai acontecer, né? Eu acredito que vai haver um ápice ainda maior no suspense, né? Que a Ulquiorra, ela é extremamente misteriosa. E eu não acho que vai dar alguma merda como houve no final do Second Season, né? Até porque o Ori, ele se passa depois do Nise, né? Então se houvesse alguma catástrofe, a gente saberia no começo do Second Season. E falando do episódio 6, que foi o último que eu assisti pra fazer aqui a review, ele é um episódio sensacional, talvez um dos melhores que eu já vi de Monogatari. Que a Renakawa e a Ulquiorra, elas fazem um jogo com a Araragi, e as duas elas acham o que realmente aconteceu com a mãe da Ulquiorra, e elas querem explicar pra eles, mas elas dão dicas, né? Elas não falam nada. A forma que elas dão dica é bem incrível, porque o Araragi é você ali, então a dica serve pra você também, então você vai interpretando junto com ele. Então quando o Araragi, sim, eu entendi, você também já chegou. Ou a Ori Monogatari vem basicamente pegando todas as fórmulas incríveis de Monogatari e aplicando em um contexto diferente, como nesse caso é com a Ulquiorra, uma outra garota. E tem um toque de detetive por causa da Olga ali, investigação e suspense. Então vem sendo Monogatari padrão, que continua sendo diferente mesmo sendo padrão, porque a personagem é diferente e a temática é diferente, né? É um tema X sendo usado em um contexto Y, então muda tudo. Então eu tô gostando bastante de Ori Monogatari, eu pretendo continuar as reviews. Eu não vou prometer nada, né? Porque sabe como é que é no HC, a gente promete não faz. Espero que vocês tenham gostado muito da review. Deixa joinha no vídeo pra me ajudar na divulgação, gente. Agradeço muito. Se vocês puderem comentar o que vocês acharam também, comentem aí. Eu gosto muito de ler os comentários de vocês, respondo todos. E é claro, eu tenho que pedir pra vocês visitarem nossos parceiros que vão estar aí na descrição, beleza? Não tá inscrito no HCTV? Se inscreve aí pra continuar acompanhando as reviews de Ori Monogatari e outros animes. Logo mais tem mais vídeo por aí, beleza? Obrigado, galera. Até a próxima. Falou!